Essa aula eu procuro dedicar mais com as correlações, a parte, vamos dizer assim, histórica, melhor palavra que vem para mim agora, do que representa o tarô, que essa é uma conscientização super bacana para trabalhar os arcanos, e nós vamos entrar nos naipes menores. Hoje, então, a gente já trabalha os naipes menores, onde eu vou explicar para vocês o que eles representam, tal. Primeira coisa que eu quero que vocês precisem entender, que o tarô, ele representa, através do simbolismo deles, o arquétipo de conhecimentos de seres assim especialíssimos da antiguidade. Seria assim, quer ver? Teve uma época da nossa evolução, que foi anterior à nossa, que nós chamamos de Atlântida. É daqui que vem o tarô. A Atlântida, ela era praticamente um tarô vivo. Um tarô vivo. Por que ela era um tarô vivo? Porque nós tínhamos, nessa época, reis e rainhas divinos que eram os dirigentes da humanidade. E nós tínhamos 7 cidades, e em cada uma dessas 7 cidades, cada uma delas possuíam 3 templos, que correspondiam à evolução dos Atlantes. Então, se você tinha 7 cidades, aonde em cada uma dessas cidades você tinha 3 templos que correspondiam a essa evolução, e você possuía uma 8ª como síntese, ou seja, como se a 8ª ficasse no centro, e você tinha 7 cidades ladeando elas, que nós chamávamos na época isso de cantões. Então existiam alguns cantões aonde a humanidade evoluía. Então era assim, quando a humanidade evoluía na primeira cidade, ela não tinha contato com a segunda. Quando ela passava por todos os mistérios da primeira cidade, aí sim ela teria o direito de ir à segunda. Então, de acordo com os méritos de cada um na época, você ia evoluindo e ia galgando para as cidades. Quando você chegava na 7ª cidade, era o último degrau, porque da 7ª cidade você teria direito de entrar na 8ª cidade. Diz o conhecimento antigo que essa 8ª cidade, ela possuía muros assim de pedras preciosas, de cristais imensos. E dentro dessa 8ª cidade nós tínhamos seres extremamente espiritualizados, que eram a representação, diríamos assim, de um Cristo e de uma Maria ali dentro, que eram 2 seres extremamente divinos guiados por um grande sacerdote. Então, na verdade, se você pensar, a Atlântida era o quê? Um tarô vivo. Por que um tarô vivo? Quando você pega um baralho de tarô sério, que segue a tradição, ele possui 22 arcanos maiores. 22 arcanos maiores. Que dá para entender facilmente porque o 22. Se eram 7 cidades, em cada cidade você tinha 3 templos, essa é fácil. 7 vezes 3, 21. Mais a 8ª, que era a síntese, 22 mistérios. Por isso que quando a gente fala de tarô, óbvio que muitas vezes a gente vai falar cartas aqui. Mas falar carta não é o correto. O correto é você falar arcano. O que quer dizer arcano para vocês? Falem para mim. Vamos trocar uma ideia. O que quer dizer arcano? Arcano vem do quê? De arca, não vem de arca? O que é uma arca? Arca de Noé. Já ouviram falar na Arca de Noé? O que tinha na Arca de Noé? Nossa, vocês nunca ouviram falar de Arca de Noé? Agora eu vou falar Coelho de Páscoa, Papai Noel. A Arca de Noé é simbólica. A Arca de Noé é simbólica. Então, quando você fala arca, né, os hebreus, Arca da Aliança. Quem já ouviu falar na Arca da Aliança? O que representa uma arca ligada aos antigos? Uma arca representa um lugar onde é depositado consciências sagradas. Consciências que, se forem reveladas para o mundo profano, elas serão mal utilizadas. Então o tarô, antes dele ser adivinhatório, óbvio que a gente pega essa linha também, não se preocupe. Hoje, vocês já vão sair jogando tarô, sabiam disso? Hoje, sabe o baralhinho comum que você tem? Vai jogar buraco com uma pessoa, já ouviu falar buraco, canastra?
Não é possível que vocês nunca ouviram falar nisso. Nunca ninguém teve um dia de chuva no verão, na praia e não dava para sair? Vocês, se vocês jogarem com o conhecimento que vocês vão ter hoje, hein, prometo para vocês, vocês jogarem canastra com alguém, você está jogando tarô e você decifra tudo que a pessoa está passando. Uau! E agora, hein? Vocês vão ver que bacana que é isso. E o jogo de canastra, ele veio da onde? Do tarô. O tarô, ele é anterior a esse baralho comum que a gente conhece. O baralho comum, por isso que eu coloquei isso aqui, ó. Ele é profano. Ele é profano. Foi uma forma do tarô que trabalham os arcanos serem introduzidos na humanidade. Estão entendendo o jogo? Então, quando você fala do tarô sério, você está falando de arcanos. Entre aspas, não gosto dessa palavra, mas vou falar. Mistérios que encerram através de cada uma das cartas, principalmente as 22, que nós vamos começar a pegá-las na aula que vem, e em cima delas, quando você começa a entender o simbolismo que existe ali, daqui a pouco eu vou falar de alguns tipos de tarô que existem por aí, né? Então vocês entenderam que a origem primordial veio daqui, onde a humanidade trabalhava de uma forma fantástica todos os conceitos que hoje se tornaram tarô, cabalá, quiromancia, astrologia de uma forma viva. Os templos eram astrológicos. Os templos eram astrológicos na época da Atlântida. E não tinha só esses 3 templos. Tinham cidades ciclópicas na época e todas elas alinhadas com as estrelas. Daí que hoje você pega os historiadores e, pô, isso aqui está alinhado com as Pleiades, olha o desenho das Pleiades, olha aqui é Órion, Gizé, lá, Caio. A Atlântida era perfeita, então você tinha tudo ali. Só que como o ser humano conseguiu baixar todas essas energias celestes para o planeta Terra adquiriu uma extrema força do que hoje nós chamamos de magia. A Atlântida era só magia. As forças da natureza conviviam com os seres humanos por causa desses mistérios maiores que estavam ali. Adivinha o que a humanidade fez? Com toda essa força que estava ali. Você acha que eles continuaram seguindo os reis e as rainhas ali? Mas quebraram tudo. Fizeram uma tremenda de uma bagunça que acabaram com aquilo através de inundações que ocorreram. A Atlântida terminou na inundação. E as pessoas que viveram nessa época, você acha que hoje elas estão fazendo o quê? Elas estão assistindo novela, Big Brother, ou elas estão perdendo seu tempo nessa friaca num curso de tarô? O que vocês acham? Pensa. Se tem alguma coisinha aí dentro, é porque você lembra. Querendo ou não, de uma forma inconsciente, você está ligado a esse arquétipo. Quer ver? Continuando. Atlântida acaba. Os mistérios dos 22 estados de consciência que estavam presentes como forças vivas na Atlântida precisavam ser preservadas. Aí o que os grandes adeptos fizeram? Eles criaram arcanos, estão entendendo de onde vem a palavra arcano agora? Como se fosse uma arca, aonde eles colocam desenhos específicos, e nesses desenhos eles ocultam valores que eram existentes nessa época. Então os arcanos maiores do tarô, em número de 22, eles desenham essa época maravilhosa da humanidade. E uma civilização que cultuou isso de uma forma perfeita, nos seus tempos primordiais, quem foram? Os egípcios. Daí que falam que o tarô veio dos egípcios. Não é que veio dos egípcios, é que os egípcios foram uma das civilizações, dentre várias, os maias, astecas, incas, todos eles, que sobraram da época da Atlântida, e eles preservavam os mistérios. Então eles não são os criadores, ou foram os criadores, eles foram quem? Os mantenedores dos mistérios. Estão entendendo isso? Então quando os pesquisadores começaram a descobrir, eles não descobriram, segundo os livros que eu li, nem 5% do que existe que está soterrado ainda lá no Egito. Vocês sabiam disso? Nem 5%. Eles estão começando a vislumbrar essas realidades agora. Quando eles começarem mesmo a desenterrar o que tem ali, eles vão começar a chegar nesses mistérios aqui. Ó. Vão começar a chegar nesses mistérios.
começar a ver, mas a humanidade tem que estar preparada para esse conhecimento. Então, os egípcios, não que eles foram os criadores, mas eles foram um dos povos que mantiveram esse conhecimento. Quer ver os hebreus? Os hebreus estão totalmente ligados a essa época da Atlântida também. Por isso que o alfabeto hebraico tem 22 letras. Vocês já não ouviram falar nas letras hebraicas, que o pessoal faz tanta coisinha com elas para lá e para cá? Cada uma das letras hebraicas também está associada a um desses 22 mistérios. Então, quando você pega tudo isso, você pega Arcano do Tarô, você pega a Kabbalah, você começa a pegar a astrologia, nós vamos fazer todas essas associações nessas 6 aulas. Aí você começa a ver, pô, mas tá tudo aqui, caramba, então numa carta dessa eu tenho um valor desse, eu falando carta. Falei que a gente ia fazer isso. Mas num arcano desse, nós temos tudo isso, sim. Se pegar para valer, no sentido, vou utilizar esse termo, eu quero ver outro melhor, no sentido iniciático, um arcano maior é assunto para um ano no mínimo, ou uma vida, dependendo de quem fala dele, né? Mas como o nosso curso é teórico e prático, eu não vou ficar enrolando aqui com vocês. A minha ideia, ó, é isso, vamos fazer isso aqui funcionar, porque o momento pede. O momento pede que a gente pegue todas essas linhas de conhecimento e as coloque em prática, para a humanidade começar a transmutar todas essas energias densas, que na verdade toda essa densidade que a gente está vivendo hoje é reflexo da falta de consciência da humanidade. Então a divindade vê, o que construiu? Construiu pouco? Então destrói. Mas a destruição não é como em outrora, com cataclismas. A destruição é de sistemas. Sistema político, sistema econômico, sistema religioso. Não sou profeta, eu estudo. Eu tenho quase certeza, depois da transformação política e econômica do mundo, que isso não dá para ver? Vocês acham que é só o Brasil que está passando esses perrengues? É o mundo inteiro que está assim. Ou seja, o capitalismo, o socialismo e o comunismo faliram. E a gente está tentando manter essa coisa desgastada, mas não dá mais. Não dá mais porque a corrupção humana corrompeu todos esses sistemas. Eles não eram ruins quando eles foram criados. Quem deixou eles ruins fomos nós mesmos. E com isso, o que vai cair depois? As falsas religiões. Todas as falsas religiões que vêm de Cristo com cartão e não sei o que, vão cair todas para que surja uma só. E tudo isso está ligado à falta do conhecimento, ligado a todas essas forças. Então vamos tentar resgatar isso, vamos tentar utilizar isso de uma forma legal. Os 22 arcanos maiores vocês já entenderam. Então existem 22 arcanos maiores, ou, se você preferir dizer também, mistérios maiores, que representam a evolução do mundo ou coletiva. Então, quando você fala da energia dos 22 arcanos maiores, uma palavra bem simples para nós, você está falando de energias espirituais. Não é qualquer coisa. Eles possuem energias no simbolismo arquetipal deles que você mexe com forças que estão além. Você pode falar que essas energias espirituais que estão expressas em 22 arcanos maiores, você está falando de anjos e deuses. Anjos e deuses. Mas esse trabalho dos 22 arcanos maiores, eles têm que estar o quê? Projetados na humanidade. Estão entendendo? Deus e anjo, eles existem para quê? Para projetar através dos desígnios da evolução, projetar na humanidade o jogo evolutivo. Daí que entra quem? Os 56 arcanos menores, ou mistérios menores. Que os 56 arcanos menores, você já lida com o quê? Com realidades puramente humanas. Então representa a projeção dos 22 arcanos no mundo humano. Aí você fala, tudo bem, eu entendi os 22 arcanos maiores, mas agora eu quero entender por que 56 arcanos menores. É super fácil.
O número da evolução é o 7. Lembra das 7 cidades? 7. Mas a humanidade, com a força do 7, pode produzir tanto luz como sombras. Daí que você pode dizer, entre aspas, que existem anjos bonzinhos e também automaticamente vai existir o quê? Diabinhos. Então a força do 7 podem ser 7 forças de luzes como 7 forças de sombra. É a polaridade do jogo humano. Aqui não tem erro, não tem polaridade. Porque aqui você está falando de anjos e deuses. Anjos e deuses, eles já estão num patamar hierárquico vibracional de consciência que não tem erro. O anjo não pede hora extra, aumento. Ele faz o trabalho dele, não quer férias. Ele trabalha o tempo inteiro, porque ele não trabalha. Ele faz o que tem que ser feito. Deu para entender? A polaridade surge quando ela cai aonde? No mundo humano. Então aí que os 56 arcanos menores, a força do 7, lembra que aqui é 7 vezes 3 mais Deus? Lembram disso? 7 vezes 3 mais Deus. Aqui, o 7 entra no jogo polar da humanidade. Então você tem luz e sombras. 7 mais 7. 7 mais 7. Opa, obrigado. 14. E hoje a humanidade está inserida no quê? Em 4 elementos, em 4 reinos, 4 estações solares, 4 fases lunares. Se você multiplicar o 14 pelo 4, que é um número evolutivo, nós chegamos no 56. Então você tem 14 cartas de cada um desses naipes, aonde você joga todos os sortilégios e todas as energias pertencentes à vibração humana. Quer ver as religiões simbolizando a energia desse 14? Se você pegar os egípcios, os 14 pedaços de Osíris, pesquisem. Aonde Osíris, que é a divindade, olha que interessante, Osíris, que é a divindade, foi dividida em 14 pedaços. Estão entendendo o simbolismo agora? Ou seja, a realidade de Deus cai na face da terra e com isso ela é dividida em 14 pedaços que devem ser juntados para que surja novamente a integralidade. Se você pesquisar no panteão hindu ou hinduísta, se falam dos 14 avataras de Brahma. Quem é Brahma? Brahma também é o Deus, ou os arcanos maiores dos hindus. Então, quando Brahma cai no jogo humano, ele é dividido em 14 pedaços ou 14 manifestações deles. Então, estão indo juntos comigo? Não se preocupa que só essa aula que é louca. As outras são um pouco pior. Brincadeira. Elas vão ser, mas eu tenho que dar essa primeira aula nesse sentido mais amplo para vocês entenderem o que é o tarô. Vocês concordam comigo? Eu, pelo menos, a maioria aqui já viu pelo menos algum vídeo meu do YouTube, chegou aqui por um acaso. Todo mundo, quem já viu um vídeo meu, escutou alguma coisa? Então a maioria, então eu sei que a maioria volta. Porque... Mas daqui a pouco eu entro nesse lance, mas a gente precisa entender isso. Quer ver agora os hebreus com o 14 também? Tudo isso é arcano, pô. Se você pegar e você entrar numa sinagoga dos hebreus, você vai ter 2 candelabros cétuplos. Já viram menorá? Já viram menorá? Tem escola iniciática que usa isso também. Então, de um lado você tem 7 partes e do outro, sabe o que ele está falando? Dos arcanos menores. Então, quando você entra ali numa sinagoga onde você tem esses candelabros, que algumas religiosas modernas surrupiaram esse valor, não preciso falar, então aí, mas nem sabe o que está fazendo. Está colocando o símbolo ali, está falando de quem? Dos arcanos menores. Então, tudo é arcano. Tudo é arcano. Aí você fala, e eu com isso? Onde que eu estou nisso? Você é um arcano também. Você fala, como assim? Esses 56 pedaços aqui, ó, essas 56 forças, que são 14 de cada um, daqui a pouco eu vou dar certinho, não se preocupa que eu estou só apresentando. Eles estão em você. Espadas, mente, paus, energia astral, copas, energia emocional com força e ouros, o seu corpo físico. Como que os hebreus chamam isso aqui? Quer ver como algumas pessoas já ouviram falar? Yod, He, Vav, He. Já ouviram falar nesse termo? Yod, He, Vav, He, o Yud, He, Vav, He, que é o tetragramaton. Tá aqui, os arcanos menores representam um tetragramaton,
que quando você se harmoniza com essa força, surge quem? Os 22 maiores. Então o grande jogo do tarô, quando você começa a manipulá-lo, você tem que entender o seguinte: quando eu estou jogando os arcanos menores, se eu consigo me harmonizar com os caminhos que aparecem no jogo, na mandala que eu estou distribuindo, na verdade eu estou me harmonizando com as 4 forças, porque você vai jogar com os 4 naipes. E com isso você está fazendo o quê? O seu retorno para a realidade divina que representam os 22 arcanos maiores. Tem gente que joga com todos misturados, também dá. Mas se aparecer um arcano maior no meio da mandala que você está fazendo, no meio dos... não tenha dúvida que aquele lugar é especialíssimo que ele caiu na mandala. Então a interpretação tem que ser diferenciada. Ou uma outra forma, vocês vão aprender tudo isso aqui nas 6 aulas. Você pode pegar, num determinado questionamento que você está fazendo, primeiro você abre com os arcanos maiores e depois você cobre cada um dos maiores com o menor. Então em cada setor você vai ter o quê? Um caminho divino e um caminho humano. Deu para entender? Ou uma energia celeste que representa a ideia, a inspiração, e o arcano menor te dá a forma de realizar a inspiração. Está vendo como essa primeira aula é útil? Ela dá algumas bases para que você tenha a compreensão do que realmente você tem que fazer. Mas para você fazer, você tem que primeiro entender toda essa loucura aqui que a gente está conversando. Tá certo? Então quando você manipula tudo isso, uau! Agora eu estou começando a entender o que é um baralho de tarô. Aí você está associado à tradição. Agora, por que o nome tarô? Por que o nome tarô? O que é tarô para vocês? Fala para mim. Um caminho, etc. Quer ver que legal isso? Tarô é um derivado também dessa palavra aqui, ó. Torá. A Torá de quem? Do povo hebreu que estava junto com o povo cigano. Deu para entender? Então você pode dizer que tarô pode ser uma forma de uma mistura da Torá hebraica, que a Torá quer dizer a lei, mas a lei o quê? Não é a CET, os políticos brasileiros, a lei maior. Então você pega ela como uma corruptela da palavra Torá. Inclusive tarô, a forma correta de escrever é assim, ó, tarot, não é? Porque se você lê ao contrário, lê aí para mim ao contrário. Torá, Torá, vocês estão entendendo? Isso é uma técnica cabalística, a leitura ao contrário, ó, a leitura ao contrário, que representa, a gente chama de notaricon. Só para vocês saberem, né? Já falei, somente essa aula é louca. Prometo que a outra vai ser bem mais legalzinha. Então o nome dessa técnica é notaricon. Notaricon, ou notaricon, é quando você pega uma palavra e você escreve ela de uma forma diferenciada para velar segredos. Pegaram a chave? Quer ver? Ligar uma palavra de religião. Quer ver como muita gente já ouviu falar nisso? Quem já ouviu falar em Ogã? O que é um Ogã? O que é um Ogã para vocês? É um mago. Lê ao contrário. Está só ocultando uma palavra. Agora, quer ver eu jogar um elefante na orelha de vocês, mas não tem nada a ver com a nossa aula? O nome de vocês tem um notárico. Que se você conseguir jogar e abstrair com o seu próprio nome, ele traz segredos fantásticos ligados à sua pessoa. Aí você fala, meu Deus, e agora? Com o tarô você vai poder manipular isso. Você fala, como assim, Newton Schultz? A gente vai fazer uma correlação que cada arcano do tarô está ligado a uma letra. Então você pode fazer um sequencial de arcanos do tarô, que são os maiores ligados ao seu nome. Aí você tem que abstrair em cima. Deixa eu ver o que eles conversam comigo. Deixa eu ver que tipo de energia é trabalhada ali. Aí você começa a ter conexões ou mesmo lembranças com coisas que você já passou, pode ser até vidas passadas, por que não? Através dessa técnica que vocês vão aprender aqui.
que está ligado a essa energia do Notarikon. Então o nome tarô, na verdade, se escreve da forma correta assim, T-A-R-O-T, ou tarot, falando aportuguesado. Que se você ler ele ao contrário, ele vira a Torá dos hebreus. Agora uma corruptela, utilizando a palavra em português. Em português, tarô. Tarô. Se você pegar o Notarikon, que é uma sopa de letras, ela pode virar o quê? Uma rota. O que é uma rota? Um caminho. Um caminho. Ou você pode colocar o turbante, a ametista na cabeça, aí você pode virar um ator. O que tem de ator por aí que pega a hora de tarô, fala bonito, e a última coisa que ele está fazendo é ler tarô. Tá assim, assim, não é? Ou, na pior das hipóteses, você pode virar um rato. Eu estou fazendo o quê? O Notarikon com a palavra tarô. Vocês estão entendendo? Estão entendendo o que você tem que fazer com o seu nome? Então aqui você tem, eu comecei no mais sublime e cheguei no mais denso. Rato aqui, não, nada contra o animal, coitado, né? Eu estou querendo dizer no sentido de você ser um rato, de utilizar o tarô no seu sentido mais baixo possível. Muitas pessoas falam, quer ver? Eu vou contar uma história rápida.